Difícil era não respeitar esse astro dos campos. Hoje vocês vão conhecer a história de Pierluigi Collina, um dos maiores e talvez o maior árbitro de futebol da história. Solta a vinheta! Nascido em 13 de fevereiro de 1960 em Bolonha, na Itália, Pierluigi Collina era fã de basquete, mas praticou o calcio, que é o famoso futebol, até os 17 anos, quando ele iniciou a arbitragem, apitando jogos dos seus próprios colegas de equipe depois de fazer alguns cursos. Formado em economia na Universidade de Bolonha, Pierluigi Collina levava os estudos e a arbitragem paralelamente. Em 1991, estreou na Série A italiana, a primeira divisão do país, onde ele apitou 8 jogos naquele ano, sendo considerado o estreante com mais jogos em sua primeira temporada. Na temporada 94-95, ele faz a sua primeira final da Copa da Itália, entre Juventus e Parma, quando o Juventus venceu por 2-0. Em 1995 passa a integrar o quadro de arbitragem da FIFA e já no ano seguinte faz sua primeira final internacional nas Olimpíadas de Atlanta, entre Nigéria e Argentina, quando a Nigéria venceu e levou o ouro. Em 1998 ele vai para a sua primeira Copa do Mundo, apitando apenas jogos de primeira fase, dentre eles França e Dinamarca, quando ele deu 2 pênaltis, e Holanda e Bélgica, em que ele expulsa o astro holandês Patrick Kluivert. Na temporada 98-99, ele conduziu pela primeira vez uma final de Champions, Manchester e Bayern, aquele épico jogo em que o Manchester faz 2 jogos no finzinho e consegue conduzir uma partida tensa com apenas um cartão amarelo aplicado. Já em 2000, fez sua primeira Euro, apitando as quartas de final entre França e Espanha e aquele jogo violento entre Holanda e República Tcheca, em que tem a imagem dele empurrando com os punhos cerrados o atleta tcheco por 2 vezes. Na temporada 2001-2002, volta a apitar uma final de Copa da Itália, o jogo de ida entre Juventus e Parma. Em 2002 ele foi lá para a Ásia, foi apitar a Copa do Mundo de 2002, Coreia-Japão. Com a eliminação da Itália nas oitavas de final, ele avançou na competição e fez o jogo mais esperado, foi a grande final do épico pentacampeonato da seleção brasileira entre Brasil 2, Alemanha 0. Um astro do futebol, em 2003 ele se torna o primeiro árbitro a ser capa de um jogo de videogame, e era o Pro Evolution Soccer, o mais famoso PES 3. Na temporada 2003 e 2004 faz 3 finais de campeonato importantes, a Supercopa Italiana, a Copa da Itália e a Taça da UEFA. Em 2004 vai novamente para uma Eurocopa e apita a semifinal entre Grécia 1, República Tcheca 0. Ainda em 2004 volta a estrelar a capa do Pro Evolution Soccer 4 e agora ele divide com Thierry Henry e Totti. Em 2005 novamente ele estrelou uma capa alternativa do PES 5, agora dividindo com Gianluigi Buffon. A temporada 2004-2005 foi sua última como árbitro FIFA, mas a Federação Italiana mudou as regras para que ele pudesse apitar por mais 2 anos. Porém, não foi isso que aconteceu. Em 2005 ele fez sua última partida na terceira fase da Copa da Itália entre Bari e Pavia. Pierluigi Collina era um árbitro que fazia muitos comerciais de televisão. E nesse mesmo ano ele fechou um contrato publicitário com a Opel por 800 mil euros. A Opel era patrocinadora do Milan e fez com que eles acusassem ele de favorecimento pessoal. Nesse mesmo ano, estourou o Calciopoli, que foi um processo de manipulação de resultados no futebol italiano. Pierluigi Collina não estava envolvido. Milan e Lazio receberam punições e a Juventus foi a mais punida com o rebaixamento para a Série B. Profissional do apito de 1991 a 2005, Pierluigi Collina apitou 469 jogos, marcando 1.488 cartões amarelos, aplicando 130 cartões vermelhos e dando 162 penalidades. Recebeu em 1992 o Prêmio Bernardi como melhor estreante, o Prêmio da Tito em 1997 como principal árbitro internacional, o Oscar del Calcio 7 vezes melhor árbitro da Itália, melhor árbitro do mundo 6 vezes pelo Instituto da História do Futebol, de 1998 a 2003. Em janeiro de 2010, também pelo Instituto da História do Futebol, foi considerado o melhor árbitro da história do futebol mundial. Em 2018, assumiu como presidente da Comissão de Árbitros e defendeu a aplicação do VAR no futebol para ter mais justiça. Em 2020, considerado o melhor árbitro da história do futebol mundial pela France Football. E em 2022, assumiu como chefe do Comitê de Arbitragem da UEFA.
De olhar firme e forte, impunha muito respeito, falava 4 idiomas, o que facilitava a sua comunicação com qualquer pessoa que estivesse fazendo parte das partidas. Aparecia muito pouco, como tem que ser um árbitro de futebol que entende que o astro da partida são os jogadores, e era respeitado por todos. Essa é a história de Pierluigi Collina, o maior árbitro da história do futebol mundial. Se você curtiu essa história e tantas outras que a gente publica por aqui, se inscreve no nosso canal para ver mais lances polêmicos, explicação da regra e histórias bem curiosas sobre o futebol. Tamo junto, até a próxima e fiquem todos com Deus.